Vamos lá? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, te louvamos, Pai. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. A tua palavra, ela tem um poder, Pai, de transformar as nossas vidas, Pai. A tua palavra, ela tem um poder, Senhor, de estabilizar os nossos corações, a nossa emoção, Paizinho amado. E que a tua palavra possa encontrar em nossos corações terra fértil, Paizinho. Em nome de Jesus, para ministrar com graça e com poder, Senhor, aquilo que precisa ser ministrado. Pai, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, abre, Senhor, os ouvidos da tua igreja, Pai, para que elas possam receber, Pai, da tua porção, Senhor, que é a porção necessária, para que vidas possam ser transformadas, vidas possam ser restauradas, Pai, pelo poder, Pai, que há na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá. Estudos vão dizer que a ansiedade é um dos grandes males do século, né? É uma das coisas que tem assolado as pessoas, a ansiedade. Um estudo feito pela USP, o ano passado, vai dizer que o Brasil, em uma lista que se coloca 9 países, ele lidera com o nível de ansiedade, ou seja, mais de 50% das pessoas no Brasil, em algum momento, já passaram por uma situação de ansiedade. Ou já passaram, ou ainda passam. Mais de 50%. O meu objetivo, trazendo essa palavra, lógico, não é falar sobre transtorno de ansiedade, por mais que o texto ele trata nessa questão de ansiedade, mas o objetivo não é falar sobre transtorno de ansiedade ou algo parecido, mas falar da necessidade que nós temos de descansar no Senhor diante das tempestades, das situações que acontecem na vida, no dia a dia. Como lidar com essas situações, como, de alguma forma, aquietar a nossa alma, como trazer essa estabilidade aos nossos corações, utilizando as ferramentas certas, utilizando as ferramentas que o Senhor nos dá, do qual nós encontramos na sua própria palavra. E quando falo isso, eu não quero incentivar aqueles que de repente tomam algum tipo de remédio para ansiedade, ou até mesmo aqueles que fazem terapia para que parem com o tratamento de alguma forma. Esse não é o meu objetivo.
Na verdade, meu objetivo é fazer da palavra de Deus um auxílio, algo que venha somar nesse processo, de repente, que você está vivenciando hoje. E aí eu faço uma pergunta: quantos aqui, em algum momento, já se sentiu ansioso? Quantos aqui? Muita gente, né? Então eu vejo que ou o estudo aqui tá certo, ou ele poderia aumentar um pouquinho mais. Porque quando eu li, era mais de 50%, que na verdade era em torno de 63%. Quantos aqui já se sentiram ansiosos de uma forma que falaram assim: meu Deus, eu acho que eu vou ter um treco? Quem quiser levantar a mão, fica à vontade. Olha, achei que era só eu. Às vezes acontecem umas coisas, né? Tu fala, meu Deus, parece que o coração vai sair pela boca. Aí tu fala, opa, aí fecha até a boca para o coração não sair, né? Eu sei como que é isso. Realmente é uma situação muito difícil. Mas quando nós olhamos para esse texto, a gente consegue observar que ele se inicia utilizando a palavra portanto. Em algumas versões vai estar dizendo por isso, que tem o mesmo sentido. Ou seja, de alguma forma, ele faz conexão com o versículo anterior, que é o versículo 24, que diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como a gente, só voltando um pouco, é interessante observar, porque quando a gente olha a própria palavra de Deus e observa os evangelhos, a gente vai ver os feitos de Jesus e vai ver ele em momento curando as pessoas, em algum momento expulsando alguns demônios, em algum momento se referindo à própria natureza, né, e dizendo em algumas situações, como naquele episódio que ele estava no barco dormindo e vem aquela tempestade, e ele acalma a tempestade. Nós vamos ver em diversos momentos o próprio Jesus se relacionando com as circunstâncias ao seu redor. Mas é interessante porque quando Jesus ele fala a respeito do dinheiro, ele trata o dinheiro como um Deus. Ele fala que esse dinheiro ele pode se tornar um Deus em nossas vidas. Então, uma vez que nós tratamos essas coisas que existem ao nosso redor como um tesouro, ou como de alguma forma um tesouro transitório, seja pessoas, seja posses, como carro, moto e tantas outras coisas, se a gente trata isso como Deus, não existe a possibilidade de nós descansarmos sobre essas coisas, sem que de alguma forma isso não venha interferir, implicar na nossa salvação em Cristo Jesus. Porque não há como nós servirmos a dois senhores, como nós acabamos de ler nesse próprio texto. O anseio pela riqueza, o anseio pelas coisas terrenas, de alguma forma ela vai ofuscar a nossa visão mental e moral diante das escolhas que nós precisamos fazer entre servir o próprio Deus ou Mamon. Jesus, ele nos alerta que não existe essa possibilidade de nós nos deleitarmos nas coisas desse mundo e ao mesmo tempo servirmos o próprio Deus. Não existe essa possibilidade. Jesus ele diz: observem as aves, os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro, mas contudo o próprio Criador os alimenta as aves e conserva elas vivas. E quando eu falo isso, é interessante porque quando a gente observa e fala assim, o próprio Deus alimenta as aves, e aí você fica pensando, nossa, Jesus ele ensina, ele traz essa aplicação, fala para que a gente possa olhar para as aves do céu e para o próprio lírio do campo, e fala para que a gente não venha se preocupar com isso. Mas com isso também, a gente não pode ficar vivendo no ócio, na ociosidade, como se
eu e você não precisássemos fazer nada. Esse também não é o objetivo. Na verdade, o objetivo é para que você possa compreender o equilíbrio de todas as coisas. Porque próprio Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 3,10, vai dizer, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Até mesmo os pássaros, é interessante porque essa é a boa ilustração que a gente usa sempre com os adolescentes, né? Ó, tu não quer trabalhar, também não vai comer, né? O Vaulei está dando risada, deve ter utilizado bastante, né, Vaulei? É interessante porque quando a gente observa, a gente vai ver que os pássaros, eles recolhem insetos, eles preparam os seus ninhos, cuidam dos seus filhotes, ensinam eles a voar, observa também a questão do tempo, né, a corrente dos ventos, de repente fria ou quente, para que eles possam, de repente, migrar para outras regiões. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê que o pássaro é aquele animal exagerado, ganancioso, né, aquele bicho que guarda, armazena as coisas. E isso me faz me lembrar até daquele jovem insensato, que nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 16. E aí eu vou falar rapidinho, não vou ler o texto, mas eu vou falar na versão Rodrigo atualizada. De repente não vai ser parecido tanto com a versão que você tem aí na sua Bíblia. Certa vez chega um homem, né, um jovem, diante de Jesus e diz o seguinte: Senhor, fala para o meu irmão dividir os bens, a herança comigo. E aí, nesse momento, Jesus fala assim, ó, campeão, vou te contar uma história. E é o seguinte, essa história. Certa vez, um homem, a sua produção, né, tudo aquilo que ele plantou, começou a dar muito fruto. E ele observou que a sua colheita seria muito grande. Seria algo abundante. E aí ele começou a olhar e viu que seriam muitos frutos. E aí ele viu e falou consigo mesmo, o meu celeiro não vai comportar isso. Não tem como comportar tudo isso dentro do celeiro, mas já sei o que eu vou fazer. Vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros novos, e ali eu vou conseguir armazenar tudo eu vou conseguir colocar ali dentro. E aí, então eu direi a mim mesmo, estou farto, tenho bastante coisa, vou me deleitar, vou beber, vou comer à vontade durante muito tempo. E aí nesse momento o Senhor dirá a ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aqueles que ajuntam para si mesmo e não para com Deus. E é exatamente esse princípio que Jesus está trazendo para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo quando ele se refere a respeito dos pássaros, a respeito dos lírios, a respeito de que falando do próprio Salomão, que em toda a sua glória ele não se veste como os próprios lírios do campo. É a respeito disso que ele está falando. Se Deus dá provisão para os pássaros, que são criaturas inferiores, não dará a nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança? Uma das coisas que sustenta o nosso posicionamento, a nossa confiança no próprio Deus, é nós compreendermos quem nós somos, compreender o nosso valor que nós temos aos olhos de Deus. A partir do momento que eu me reconheço quem eu sou em Deus, eu passo a dar mais valor, eu passo a confiar mais naquele que me criou. E aquele que pode todas as coisas. E aí eu passo a entrar nesse ambiente de segurança. Por mais preocupado que eu e você possa ficar, não tem como nós aumentarmos sequer um côvado à nossa própria vida. Não tem como nós acrescentarmos um côvado que se refere a uma distância de 45 centímetros. Se de repente você tivesse a possibilidade de saber que você iria viver, de repente, vou falar bastante, tá? Para agradar todo mundo. 90 anos, eu acho que é bastante, né? Minha esposa fala que não quer chegar nem a 80. Então, se você sabe que você tem a possibilidade de viver até 90 anos,
Por mais que você se esforce, por mais que você fique preocupado, não há possibilidade de você aumentar para 90 anos e um dia. A preocupação simplesmente ela vai nos desgastar, esse ambiente de ficar preocupado, simplesmente ela vai nos consumir de dentro para fora. E ela vai denunciar a nossa falta de fé no Senhor, naquele que de fato nos criou. E essa fé que eu falo não é a fé que nos leva para a salvação, mas é aquela fé que demonstra o quanto nós dependemos de fato do Senhor. É aquela fé que nós podemos olhar lá para o Antigo Testamento e observar quando Deus estava se relacionando com o seu povo e o povo começou a reclamar porque queria comer e Deus ele providencia o quê? O maná. É aquela fé que faz a gente depender de Deus dia a dia. Sabemos que tiveram aquelas pessoas no deserto que tentaram guardar o maná, né, para o dia seguinte e tiveram uma grande surpresa porque ele se estragou. Então é exatamente aprender a exercitar essa fé, de você compreender que Deus vai prover todas as coisas, de você compreender que a cada dia basta o seu mal. Outro dia eu estava lá na faculdade, a Vivi conhece ele, o professor Mohamed, a Andréa também, a Renata também, um monte de gente conhece esse professor. Eu encontrei com ele no corredor, e aí ele olhou para mim e ele falou assim, e aí Rodrigo, como você está? E aí o dia tinha sido aqueles dias meio puxado, sabe? E aí eu olhei para ele e citei esse texto, eu falei assim, professor, a cada dia basta o seu mal. E ele olhou assim e ele falou, não entendi, ele quis dizer. Aí eu pude estar explicando, eu falei, professor, entenda uma coisa, todo dia está reservado uma porção de alguma coisa não muito legal na nossa vida. Então, eu não vou me preocupar com amanhã, eu vou me preocupar, de repente, com os problemas de hoje e vou tentar resolver. Aí ele sorriu, ele falou, é verdade, Rodrigo. E assim prossigamos. E aí, de fato, a cada dia basta o seu mal. Não adianta nós nos preocuparmos de forma demasiada. Esse sentimento, né, de ansiedade é interessante porque quando a gente vai pro original, o significado da palavra ansiedade, ela traz um significado na sua origem, como que se você puxasse uma única coisa, a mesma coisa, em direção oposta. Como se você pegasse aquele objeto e diversas pessoas começassem a puxar em direções opostas. Ansiedade é exatamente isso. Quando nós nos encontramos ansiosos por um determinado problema ou por alguma situação, é como se você sentisse a sua mente sendo puxado para diversas direções. E por muitas vezes, se a gente não se cuidar, isso nos paralisa. Porque a gente não consegue, de repente, dar passos, fazer alguma coisa. A gente se sente literalmente paralisado, dividido diante das responsabilidades. A ansiedade nunca nos fortalece para o dia de amanhã. Ela só nos enfraquece para o dia de hoje. Não adianta nós vivermos uma vida de ansiedade. Você já teve essa sensação de que você não fez muita coisa naquele dia, mas aí chega no final do dia, próximo de você dormir, mas você sente um cansaço que parece que você encheu uma laje, né? Como diria o pessoal aí. Hoje em dia ninguém mais enche laje, né? Todo mundo contrata caminhão. Então, você não já se sentiu assim, esgotado? Tipo, nossa, hoje eu não fiz nada, mas eu estou me sentindo cansado. É exatamente isso. Quando nós nos encontramos com a mente dividida, como se estivesse puxando em diversas direções. É você estar preocupado. Em algumas versões vai utilizar essa palavra aí, né? Preocupado de uma forma demasiada, de um excesso de preocupação que nos leva realmente a esse esgotamento. Outro dia eu ouvi num podcast de um médico psiquiatra,
e ele explicou essa questão de estar preocupado, e eu gostaria de estar aqui porque eu achei bem interessante. Quem quiser, depois eu posso mandar. Ele fala que essa preocupação é como se você dividisse a sua mente em diversos compartimentos. Tenta imaginar aí, em diversos compartimentos. E você pegasse uma situação, um problema seu, e você preocupasse cada um desses compartimentos, a tal ponto que você não consegue fazer mais nada, porque todos os compartimentos da sua mente está ocupado. Então está preocupado. Ele diz exatamente isso, sendo que estudos vão dizer que 95% das nossas preocupações geralmente não acontece. É muita coisa, né, gente? 95%. Mas também, ao mesmo tempo, nós sabemos que a preocupação, esse estar ansioso, também faz parte da nossa vida, daquilo que nos constrói como ser humano. E aí, de repente, você pensa, pô, Rodrigo, tu está trazendo essa questão da ansiedade e da preocupação como algo não muito legal, e ao mesmo tempo você fala que isso faz parte de nós enquanto ser humano. Sim, faz parte, nós somos criados assim. Nós precisamos somente encontrar esse equilíbrio. E essa preocupação e essa ansiedade que nos impulsiona, que nos direciona a termos um relacionamento com o Senhor, isso é saudável. E isso me faz me lembrar, certa vez, no começo, né? Vou dizer, agora há pouco eu estava ansioso, um pouco preocupado, inseguro, até subir aqui em cima. Ou seja, essa preocupação que nos lança diante do Senhor, ela é saudável. E certa vez, assim quando eu estava trilhando esse caminho, começando a pregar, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar isso com o rei, e falando, rei, cara, eu fico muito nervoso, cara, quando eu vou pregar. E a gente conversando, e ele falou exatamente isso. Rodrigo, a sua ansiedade, a sua preocupação, essa só não pode te paralisar. Se isso for de alguma forma ponderante, algo que te direciona, te leva a depender do Senhor, isso é saudável, porque isso vai te aproximar do Senhor. Isso vai fazer com que você reconheça que você não pode nada através da sua própria capacidade e das suas forças. Isso tem que te direcionar para o Senhor. Isso não pode fazer você fugir das responsabilidades. Eu falei, amém, pastor, é isso aí. E até hoje eu tenho aceitado esse desafio e estou aqui. Palavras que me marcaram e que nesse processo me ajudaram a ser o que eu sou hoje. E então, como lidar com as emoções que afligem a nossa alma, que nos causam, de alguma forma, uma inquietação dentro de nós? Em 1 Pedro 5,7, lá diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós precisamos aprender a lançar sobre o próprio Deus toda a nossa ansiedade. Mas é interessante porque, assim como é certo que no mundo nós teremos aflições, é certo que o Senhor, Ele cuida de nós. Assim como teremos aflições, o Senhor, Ele cuida de nós. Porque são os gentios e os descrentes que se preocupam com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de se vestir, que se preocupam de uma forma desenfreada com a roupa nova, com a roupa da moda, com o carro que tem que comprar ou que tem que trocar, com a própria moto, ou decorar a sua casa de que forma eu tenho que me apresentar para os meus amigos? Será que eu estou do agrado das pessoas que se preocupam com o celular novo que eu vou ter que trocar esse ano? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu sei que existem pessoas que deixam de se relacionar e às vezes mesmo, e até mesmo frequentar ambientes, de sair com seus amigos porque alegam que não tem roupa adequada.
Às vezes adolescentes que deixam de participar de grupos das rodas de amizade porque não têm o mesmo aparelho de telefone celular como o dos seus amigos e se excluem. Ou que muitas vezes pressionam os seus pais a elevar esse padrão do qual não é o dele, para que ele possa estar inserido em um grupo. Porque, de fato, não há problema nenhum em nós termos carro, moto, ou você adquirir um bem, desde que você não debruce o seu coração sobre essas coisas e passe a tratar essas coisas como Senhor, como algo que rege a sua vida, como algo que de alguma forma desestabiliza o seu coração e faz com que você passe a viver uma vida de ansiedade, preocupado em ter, para ser alguma coisa, para mostrar alguma coisa para as pessoas. Observem o campo, observem os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus cuida assim da erva do campo, que nasce um dia e no outro ela é queimado, quem dirá nós, que somos filhos de Deus? Quem dirá nós, que temos um Pai? E é interessante porque a gente olha para esse texto, e aqui nesse texto é revelado o próprio Deus, não como um Deus, mas como um Pai que cuida, um Pai que é presente, que supre todas as coisas. Em João 1:12 vai dizer: contudo, aos que receberam e aos que creram, em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E como filho, nós precisamos nos relacionar com o nosso Pai, que cuida de cada um de nós. Nós precisamos desfrutar dessa presença. A grande questão é que nós estamos vivendo diante de uma sociedade que está correndo de uma forma desenfreada, que tem se apoiado simplesmente, não somente nas suas próprias capacidades, mas tem se apoiado em todos os recursos que o mundo tem dado, mas tem esquecido de um próprio Deus que é criador de todas as coisas e governa tudo. E aí quando a gente olha para a igreja de Cristo Jesus e vê também a própria igreja correndo nessa mesma direção, isso assusta. Porque aí a gente começa a observar que a própria igreja está deixando de sair desse local, desse ambiente de dependência, de relacionamento com o próprio Pai, com o próprio Deus. É interessante, se eu não precisa levantar a mão, mas eu sei que se eu perguntar, muitos aqui irão levantar a mão. Não levanta a mão, tá? Quantos aqui sentem a sensação de que parece que os dias estão voando? Parece que o tempo está passando. Parece que ontem era janeiro e parece que daqui a pouco já vai ser dezembro. Não há essa sensação dentro de nós? E aí, escutando esse mesmo psiquiatra falando, ele trouxe uma questão que eu falei: uau, nossa, é isso. Ele fala assim que, na verdade, nós estamos correndo tanto, que a gente não para mais para olhar ao nosso redor, correndo de uma forma desenfreada, atrás, muitas vezes nós não sabemos do que, simplesmente estamos correndo. E o que dá essa sensação de que o tempo está passando errado é a falta de experiência, é a falta de lembranças. E aí eu falei, nossa, eu fiquei com essa, eu falei, tem muito sentido isso que ele falou. E aí eu tive que fazer essa pesquisa de campo com uma pessoa. Eu vou ter que expor aqui, ele está aqui? Tá, o Rafael. O Rafael e a Maiara ontem estiveram lá em casa, e eu sabia que ele ia responder aquilo que eu queria que ele respondesse. Todos sabem, né? A herdeira dele nasceu, dele e da Maiara. E aí, né, eles foram lá, estiveram lá, gastaram tempo com a gente. E aí eu perguntei para ele, eu falei, Rafael, esse ano
Você está tendo a sensação que esse ano está muito rápido ou está devagar? Qual é a sensação que você tem? Ele, não, Rodrigo, eu tenho a sensação que o ano está demorando para passar. Está passando devagar. Ou seja, ele falou algo contrário que, de repente, muitos de nós falaria. Concorda? E por que ele falou isso? Experiência. Quais experiências que ele está tendo? A filha dele acabou de nascer. Entende? Ele está guardando um monte de coisa na memória. Isso está fazendo com que o ano está demorando para passar. Então essa sensação de longevidade vai depender das nossas experiências. Sabe aquela questão de você ter histórias para contar? É a mesma coisa. Tenta trazer aí na sua memória coisas que marcaram você esse ano. Pode ser que você não se lembre de muita coisa, porque você está correndo. Você está correndo. Talvez você nem saiba por que você está correndo, mas você está correndo de uma forma desenfreada. E nós precisamos parar, olhar para os filhos, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão na célula. Quantas ali, de repente, você precisa se aproximar um pouco mais e gastar um tempinho a mais com aquelas pessoas? Convide alguém para jantar na sua casa hoje. Pode. Oh, tem muita gente sorrindo para mim, gente. Eu não vou convidar ninguém, não. Não vou, não. Eu queria confessar, eu já fui convidado. Na verdade, hoje eu já vou jantar na casa de alguém. Então, eu estou assim, estou em paz. Hoje eu já vou ter uma memória, vou ter algo para registrar, uma lembrança esse ano. Eu já vou poder lembrar, ó, em 2022, fui lá, comi uma feijoada. Posso ouvir o glória a Deus? Pô, feijoada, irmão. Então, assim, são essas coisas que trazem sentimento de que, de fato, está correndo ou estar devagar. Porque enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor, Ele acrescenta as faltas na nossa vida. É Ele que vem de encontro às nossas necessidades. Ou seja, nós precisamos sim gastar mais tempo nos preocupando com as coisas do reino. Só que, às vezes, nós estamos tão pilhados. Eu percebo que a ansiedade, aí eu estendo um pouco mais, a ansiedade e a depressão, às vezes tem deixado as pessoas paralisadas e tem impedido com que o reino de Deus venha avançar. E quando eu falo isso, eu gostaria que você me entendesse. Lógico que você, a gente não tem a capacidade de frear aquilo que Deus tem para fazer. Mas simplesmente o fato de eu estagnar e ficar parado, eu perco a oportunidade de vivenciar esse processo no reino de Deus. Porque a obra do Senhor, ela não para. Mas você pode ser instrumento de Deus nesse processo. Eu posso ser instrumento de Deus nesse processo. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus seja conhecido, e buscar o reino de Deus e a sua justiça é fazer com que o Senhor seja conhecido até os confins da terra, como foi citado pelo Deraldo, pelo Neto. E é exatamente isso, é você propagar o reino de Deus, é você trazer o reino de Deus aqui para a terra, para que as pessoas possam glorificar, ver que o nosso Deus, Ele existe, é um Deus que transforma, e trazer também a sua justiça. De que forma trazer a justiça de Deus? Vivendo a própria palavra de Deus, anunciando o amor, a graça, o sacrifício de Cristo. É isso, buscar o reino e a sua justiça, seja através da MPC, seja através da ONG Alfa e Ômega, tem o projeto Girassol. Se envolva, não fique paralisado, não permita com que a ansiedade e as preocupações do dia venham paralisar você. Observem, eu
nós precisamos nos mover em fé no nosso relacionamento com o Senhor e acreditar que Ele tem cuidado de fato de nós. Veja, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Daniel capítulo 3. É interessante porque a gente consegue ver ali que aqueles 3 homens, eles foram lançados na fornalha. E ali eles exerceram uma fé ao ponto de que eles acreditavam que se Deus quisesse, Deus poderia os livrar daquela situação. Mas eles exercitaram uma fé ali diante de Deus, que não foi uma fé que apagou aquele fogo, mas foi uma fé que fez com que aquele fogo viesse o quê? Não a consumi-los. Aquele fogo não os queimaram, não queimou nenhum deles. Enquanto estava ali pegando aquele fogo, Nabucodonosor olhou e falou: nossa, cara, o fogo não está consumindo esses caras. Eles estão ali de boa, ainda tem uma quarta pessoa ali, o próprio anjo do Senhor. Ou seja, é exatamente isso. Nós precisamos exercer essa fé, que crer que mesmo em meio aos problemas, em meio às dificuldades, o Senhor vai guardar o nosso coração. Ele vai nos blindar, Ele vai nos fortalecer. É crer que essa fé, ela começa em nossas vidas de dentro para fora. Muitas vezes nós queremos aplicar uma fé para que Deus venha extinguir determinada situação e mudar o cenário da nossa vida, mudar o cenário ao nosso redor. Não é? Senhor, muda, Senhor, transforma, tira todo mundo. Eu quero viver em paz. Não é isso? Mas no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Mas no mundo tereis aflição. Ou seja, a aflição, o dia difícil, ele é certo na nossa vida. Ele vai vir em algum momento. Pode ser que você esteja vivendo agora esse momento difícil, esse momento ruim. Mas a mesma palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, que Ele cuida de nós, que Ele está cuidando, Ele não vai cuidar. De repente você olha para a sua situação e você reflete um pouco, para e pensa por alguns segundos. De repente não era nem para você estar de pé. Então saiba, se você está de pé, é porque o Senhor está cuidando de você. E se você não está vivendo nenhum tipo de aflição, dê glória a Deus, porque vai ter em algum momento que você vai viver essa aflição. Pode ter certeza. Mesmo quando passares pelas águas, você não vai se afogar. E se você passar pelo fogo, não vai se queimar. Então, muitas vezes nós temos que exercitar a nossa fé exatamente para isso. As circunstâncias, elas vão continuar, os problemas vão permanecer. Mas, Senhor, blinda o meu coração. Senhor, me sustenta. E se você permanecer com os olhos fixos no Senhor, olhando para Ele, o Senhor vai lhe fortalecer, vai fazer com que você permaneça de pé. Assim como foi como Pedro, quando Jesus começou a andar lá sobre as águas, e aí Pedro olhou e falou: eu vou. Quando Pedro começou a afundar? Quando começou a olhar ao seu redor, a tempestade, aí ele começou a afundar. Fé é exatamente isso. Fé é quando você continua olhando para Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Você permanece olhando para Jesus e crendo que Ele vai suprir, que Ele vai vir de encontro às suas necessidades. Isso é fé. E falta de fé é quando eu deixo de olhar para Jesus e olho para as tempestades, olho para os problemas. Isso é falta de fé. Amém, Nicole? Eu falei Ave Nicole porque ela estava dando um sorrisinho,
Não sei se ela estava falando da palavra ou estava falando de mim. Né? Isso me recorda algo que eu iniciei lá quando era professor dos adolescentes, há muitos anos atrás. Não vou contar. Aqueles que vivenciaram esse momento, amém. Mas é exatamente isso. Eu vou pedir o pessoal do louvor, já pode vir subindo. E eu queria desafiar você nessa noite. Eu queria trazer um desafio. Assim, eu não sei se você está vivenciando hoje alguma situação que está desestabilizando o seu coração. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Pode ficar. Isso, acho que ficando de pé, acho que, sabe, a gente consegue refletir um pouco melhor sobre aquilo que está sendo dito. E eu queria desafiar você, igreja. Como eu falei, os problemas eles vêm. Os dias difíceis eles virão. Se não é que você está passando. Mas eu queria dizer que existe um Deus que derrama paz sobre as nossas vidas. Aquela paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração.